Nós sabemos quando nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos confrontados por Sua palavra, quando nós somos expostos a ela, e essa exposição gera em nós um entendimento, como diz lá no Salmo 119, versículo 130. A exposição da tua palavra traz luz, traz entendimento. E esse entendimento é um fator assim absurdamente necessário para aquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta de uma forma revolucionária do ponto de vista espiritual em Romanos, no capítulo 12, quando ele diz o seguinte: se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos entrar nesse processo, esse processo em que nós somos mudados e transformados pela renovação do quê? Do nosso entendimento. Entendimento do quê? Entendimento de quem é Deus nas situações, de quem é o caráter de Deus, para ele ser suficiente para que a gente possa, sabe, reverenciá-lo, respeitá-lo, temê-lo, e esse temor gera uma sabedoria para nos afastarmos do pecado, como José se afastou do pecado diante da proposta da mulher casada, né? Dizendo que ela era louca, porque ela estava fazendo aquela proposta diante das tentações, sabe, a sabedoria que nos leva, sabe, a ter uma vida santa diante do Senhor, porque a gente consegue enxergar Deus em toda e qualquer situação, mesmo nessas situações de dificuldade, essas situações de injustiça, de luta com uma doença, um desemprego, etc. Não é à toa que o rei Davi ele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa visão pessoal, individual, criada na vida dele, através das experiências que ele passou, ele fazia com que ele fosse o que ele era. Ele era espontâneo em dizer o seguinte, que Deus, no Salmo 16, versículo 2, por exemplo, que o Senhor era não o mais importante na vida dele, no sentido de o valor mais importante. O Senhor era o valor, era o único valor. Salmo 16, versículo 2. A forma como ele entendia as situações, como ele entendeu diante daquele gigante Golias, e que a mesma situação era exposta para um punhado de gente que conhecia toda a tradição dos israelitas, né, de livramentos, de milagres, etc., mas era diferenciada ao ponto de Davi ficar indignado diante daquela situação, mesmo sendo absurdamente inferior em termos de poder, né, de militar, de batalha, porque ele era, gente, era um baixinho de gentil aspecto, como diz a Bíblia, diante do gigante daquele, mas a mente dele era uma mente transformada. Ele conseguia ver Deus naquela situação. E é isso que Deus quer que a gente entenda, a gente veja o caráter dele para que seja suficiente para a gente manter santidade de vida, se afastar do pecado, administrar as coisas que ele nos deu como mordomos de uma forma santa, digna diante dele, como nossa esposa, como os nossos filhos, sabe, inspirando-os a amar o Senhor, os colocando e aplicando os princípios da palavra de Deus em todos eles. Eu acho muito interessante, citando Davi, uma passagem que me chama muita atenção pelas cores que foram colocadas ali. Aquela passagem de Crônicas, quando Davi ele oferece uma oferta a Salomão para construir o templo de Jerusalém, que era tão desejado por ele, mas o Senhor o impediu de fazê-lo. E ele facilitou a vida do filho dele, tirando do próprio bolso uma oferta. E a oferta era generosa, porque Davi ele fazia tudo com empenho, ele queria fazer aquilo que ele amava, aquilo que Deus amava. E ele deu essa oferta, um homem extremamente rico do ponto de vista material, uma oferta de 110 toneladas de ouro puro, 245 toneladas de prata, o que hoje daria mais de 16 bilhões de dólares como oferta. E a gente vê, por exemplo, uma passagem que me chamou muita atenção quando eu estava meditando nisso, é aquela passagem de Lucas capítulo 21, da oferta da viúva, quando ela oferta, sabe, uma moedinha que, se a gente atualizar, dá mal 1 centavo de dólar, mas ela tocou tanto o coração de Jesus, ao ponto de Jesus falou, olha, ela deu mais do que todos, porque todos deram o que sobrava, mas ela deu todo o seu sustento. O que tinha em comum entre essas duas atitudes era a forma como eles viam Deus para fazer o que eles faziam e ser o que eles eram. Sabe, que isso nos confronte, que o Senhor possa nos confrontar dentro das realidades que Ele permite a gente passar, diante daquilo que nós somos expostos, nós aprendemos na igreja, somos expostos por pregações de homens e mulheres de Deus, e principalmente quando você tem a sua meditação pessoal e Deus te fala direto ao coração, para mudar a sua forma de pensar e reagir e agir como Ele espera que você o faça, e eu também,
diante das situações que nós vivemos, né? E que isso glorifica o nome do Senhor ao ponto de você fazer tudo isso que eu citei, se afastar do pecado, manter santidade de vida, sabe? E ter vitória sobre vitória. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, que o Senhor promova em nós uma mudança, uma transformação do nosso entendimento. A gente busque isso, sabe, temendo ao Senhor. Isso vai produzir essa sabedoria para que a gente possa encarar a vida de uma forma absolutamente diferente. Como Davi era uma boa referência para a gente entender isso. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Graça e paz.